11 horas e 5 minutos e as operadoras vão começar a ativar as redes 5G na cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A decisão foi decretada após reunião da Anatel, em que foram discutidos aspectos técnicos para a liberação da tecnologia. Para a gente entender um pouco mais sobre esse novo dispositivo, essa nova tecnologia, nós vamos conversar a partir de agora com Paulo Vidigal. Ele é advogado especializado em direito digital, privacidade e proteção de dados, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Muito bom dia. Bem, com a chegada do 5G a São Paulo ou a qualquer outra cidade, o que muda de cara na tecnologia para as empresas que operam nas frequências de telefonia celular, mas também o que muda para o usuário comum? Perfeito. A gente está dizendo aí, né, quando a gente fala em 5G, a gente está falando da quinta geração, né, da conectividade móvel. É importante dizer, então, que a gente já passou aí por 4 movimentos, né, desde o 1G, 2G, 3G, 4G e agora 5G, né, e muita coisa mudou. Quando a gente pensa no 1G, né, a gente está lá em 1980, com aqueles nossos celulares que mais pareciam um tijolo, né, e que faziam somente chamadas de voz ali, com base, quase como se fosse um rádio, né, e agora depois, né, a gente teve toda essa evolução, então passamos a ter mensagens ali, SMS que a gente pode enviar, depois acesso a sites, né, finalmente com 4G, os aplicativos, né, que hoje permeiam aí os nossos telefones celulares, e agora com 5G, a expectativa é que a gente tenha uma entrega de uma internet muito mais veloz, né? E com um atributo muito interessante, Daniel, que é a chamada baixa latência, né? O que isso significa? Significa que vai se diminuir a demora, né, entre um comando que a gente envia à rede e a resposta do servidor, né? Ou seja, traduzindo aqui em miúdos, né? Aquela nossa videochamada que às vezes quebra, que às vezes dá aquele famoso delay, né? Ou seja, aquela demora, a gente não vê o vídeo demora a aparecer, a voz demora a chegar. Isso, a tendência agora com 5G é que venha a diminuir, né? Então a gente vai ter sim uma melhor conectividade, né? Importante dizer que isso não acontece do dia para a noite, né? É um processo gradual. A gente está falando aí das capitais, né? Até o fim de setembro, tendo aí essa conectividade e logo depois um avanço aí para as demais cidades, né, podendo chegar às cidades menores num prazo mais longo, né. Então, basicamente, isso que muda. A gente vai ter uma internet melhor, é isso que a gente pode esperar a partir de agora. Já que você chegou a mencionar esses prazos para as capitais e também para as cidades do interior, porque eu me lembro na época da migração do sinal analógico para o digital para as televisões, houve um prazo bem amplo para que as cidades trocassem os seus equipamentos, né? Houve um período, algo que certamente superou 1 ou talvez até 2 anos, eu não me lembro exatamente, mas foi um período longo. A projeção para que todas as cidades do país detenham essa tecnologia e os usuários possam utilizar o 5G, isso deve chegar em todo o Brasil até quando? A expectativa aí é que a gente tenha esse processo implantado até o final de 2029, né? Aí a gente já está falando de cidades com número de população aí inferior a 30 mil habitantes, né? E é claro que essa questão de cobertura, ela é complicada, né? Porque o Brasil é um país aí continental, né? Que tem uma diversidade muito grande em termos de infraestrutura. Mesmo o 4G, né? Ele não opera em 100%, né, do território brasileiro. A gente tem sim sempre aí um certo desvio, né? Mas é importante isso que você colocou, Daniel, porque a contrapartida aí para essas empresas que vão passar então a explorar essa nova faixa é também viabilizar essa evolução, né? Então você tem, por exemplo, lá uma obrigação de limpeza da faixa, né? Até mudando aí, migrando quem hoje usa o sinal parabólico, né, de TV para o sinal digital. Então tudo isso é esperado que aconteça, né? E é assim mesmo, né? Uma evolução puxa a outra. E a gente já começa até a falar de 6G, né? Talvez para o final da década a gente esteja falando de processo de implantação já do 6G, né? Então é interessante como essa curva tecnológica ela ganha, ela avança, né, em progressões aí muito rápidas, né? Agora, rapidinho, já que você tocou no ponto das parabólicas,
o sinal da parabólica vai afetar o funcionamento do 5G ou o 5G em operação vai interferir no sinal das pessoas que assistem televisão por meio das parabólicas? A ideia é que isso não aconteça, né? É importante, talvez para a gente visualizar, a gente pode pensar na faixa aí do 5G como uma grande avenida no ar, né? É assim que as pessoas têm se referido para explicar esse fenômeno. E é como se essa avenida hoje tivesse lá como ocupação, né? Alguns carros dessa avenida são ali destinados ao sinal parabólico. Mas a ideia é justamente que as empresas aí que arremataram essa faixa, né? Que elas promovam esse deslocamento, né, do sinal hoje ocupado pelas parabólicas para o sinal digital e aí limpando então essa faixa para a exploração do 5G sem maiores problemas, né? A ideia é que esse processo seja coordenado de forma que ninguém vá sentir essa interferência, né? Então o planejamento é este, vamos ver, claro, implantação, mas estamos confiantes, até por outros processos que já ocorreram, que isso deve acontecer de uma forma aí tranquila para todos. Estamos conversando com Paulo Vidigal, advogado especializado em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, tratando justamente da implantação do 5G, sobretudo em São Paulo. Afinal, a Anatel confirmou a liberação do sinal a partir de amanhã. Agora, doutor, muitas pessoas se perguntam, eu terei acesso ao 5G? Parece algo distante, parece que é algo somente para as grandes empresas, né? Porque muito se fala da internet das coisas. O cidadão comum terá acesso a essa tecnologia? O aparelho que ele usa no dia a dia dispõe já da tecnologia para conseguir acessar os conteúdos por meio do 5G? Ou será necessário a aquisição de um aparelho mais moderno? Como a pessoa pode descobrir se o seu aparelho consegue se conectar via 5G? Perfeito, Daniel. Essa é uma ótima colocação. De fato, é claro, como o 5G é uma novidade, né? É claro que a gente vai ter também aí uma progressão no que diz respeito aos aparelhos, né? Então, nem todos os aparelhos hoje eles podem acessar o 5G, né? Então, existe até uma lista junto à Anatel de aparelhos homologados que teriam essa capacidade, né? Mas, de fato, assim como a implantação do sinal ela é progressiva, também os aparelhos, né? A projeção é que a população vá adquirindo aparelhos aí mais modernos, né? E assim tendo acesso ao sinal. Então, novamente, né? É importante a gente retomar aquilo que falamos no início, né? Esse processo ele não é imediato, ele é gradativo, né? Mas isso vai acontecer ou começa a acontecer agora, que já é um marco relevante, né? E certamente aí nos próximos meses, anos e etc., a gente vai ter cada vez mais uma população inserida no 5G, né? Isso só para pegar um gancho na sua fala, né? Você citou aí a internet das coisas, esse é um fenômeno que também deve ser impulsionado pelo 5G, né? A internet das coisas basicamente se refere aí a um fenômeno de hiperconexão, né? Que vários dispositivos ali móveis estariam conectados à rede. Por exemplo, se a gente pegar hoje, né, quando a gente acessa a rede, a gente o faz por meio de um notebook, por meio de um celular. Amanhã, né, tudo que há ao nosso redor, né, o nosso carro, a nossa geladeira, a nossa torradeira, a cafeteira, enfim, tudo isso pode estar conectado à internet, trocando informações, né, processando vários dados aí na nuvem, o que aumenta muito a capacidade desses dispositivos de fazer leitura e inteligência em cima de dados, né? Isso é muito relevante, não só para o cidadão comum, como também para a indústria, né? A gente vai ter aí processos de automação ali de processos de criação de produtos e tudo mais. Por exemplo, a gente pode pensar no agro, né? Máquinas que operam ali ao ar livre, né? Recebendo uma conexão veloz e de baixa latência, vão poder também se servir aí de serviços de nuvem certo. E tudo mais, e aumentar a capacidade de processamento, né? Sem dúvida alguma. E eu também coloco nessa reflexão a questão que envolve saúde, né? Médicos poderão realizar cirurgias à distância utilizando a tecnologia 5G. Agora, também, içando aí uma informação dessa sua resposta no que tange
a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como muitos dispositivos terão acesso à internet, os dados vão circular com uma velocidade muito maior. Você entende, doutor, que o 5G poderá ajudar as empresas, os organismos governamentais e os cidadãos a respeitarem a nova legislação, ou a preocupação vai no sentido contrário? Na verdade, cria-se aí uma possibilidade de vazamento de dados em uma intensidade muito maior do que hoje em dia a gente observa. Perfeito, Daniel. Acho que é legal a sua pergunta porque ela retrata muito claramente o que é a situação, né? Quando você tem um avanço tecnológico, ele vem trazendo muitas soluções, né? Mas, por outro lado, também traz desafios, né? Na verdade, aqui não chega a ser um desafio novo, né? Um desafio que já existe hoje, né? A gente, basicamente, todo mundo se refere aí à nossa sociedade como a sociedade da informação, né? Onde dados transitam aí a velocidade bastante célere, né, e há um volume bastante grande, e agora com 5G, né, a gente falando de uma conexão ainda mais potente, veloz, de baixa latência, como colocamos, é claro que essa tendência vai avançar, né, ou seja, os dados vão continuar a fluir de maneira bastante significativa, o que vai impor que organizações que coletam e tratam dados observem, tenham de observar, né, ainda com mais rigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, elas vão ter que se cercar de controles tecnológicos para garantir a segurança dessas informações e também que esse tratamento de dados, né, ou seja, o que elas fazem com os nossos dados pessoais, não produzem ali nenhum resultado discriminatório, nenhum resultado indesejado de maneira injusta, né, ou ilícita, para o titular de dados, né, que somos nós aí, os detentores, os donos das informações, né? A implantação do 5G em destaque nessa excelente entrevista com Paulo Vidigal, advogado especialista em direito digital, privacidade e proteção de dados, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News. Eu é que agradeço, Daniel. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia, até a próxima.